Oi, pessoal, estamos juntos novamente e vamos, se Deus quiser, alcançar esta aprovação. Vamos conversar nesta videoaula sobre o livro Pedagogia das Lutas. E aqui nós já temos uma literatura que vai restringindo as suas discussões sobre uma prática corporal. Até então a gente tinha feito algumas análises no espectro da educação física escolar. E aqui a gente vai fazer uma análise especificamente da prática corporal lutas. E é sempre muito importante ter alguns entendimentos das obras e dos pensamentos dos autores que as produzem, porque o ProF gosta muito de trazer questões neste sentido. Mas sem me prolongar nesse rápida conversa paralela, mas que chega a ser importante para o que nós estamos nos propondo de forma mais geral, mas já especificando o que é o objetivo com este momento. O livro Pedagogia das Lutas, foi escrito pelo autor Luiz Gustavo Rufino, né? Professor que tem bastante bagagem nesta temática das lutas. Quem acompanha ele nas redes sociais ou até mesmo nas leituras, quando está estudando, está tentando fazer alguma fundamentação para se preparar, para dar um conteúdo de luta, se depara com as produções do professor Rufino, e sempre ele faz esse diálogo, né, de estudos com a temática das lutas. Então, alguns pontos importantes do livro. Quando ele faz um pouco da revisão da literatura, logo no seu livro, ele traz que a pedagogia das lutas ela é baseada na tradição. Ou seja, aquela ideia mística que influenciou e circundou as lutas ao longo da história. Esta tradição ela não pode ser excluída, não pode ser desconsiderada, mas ela precisa ser somada à pedagogia do esporte, né? Porque ele pode contribuir com a pedagogia das lutas, sem exclusão da tradição, mas incorporando e ressignificando outras maneiras de ensinar a luta, por exemplo, no espaço acadêmico, no meio acadêmico, né, da ginástica. O autor ainda vai trazendo, ao longo dessa discussão da revisão de literatura, que há uma visão um tanto inflexível, que perdura, que é uma visão inflexível e autoritária do mestre de lutas, né? E de uma ideia de luta que é baseada no treino sofrido e sem descanso, como se uma aula, um contato com as vivências da linguagem corporal, com os códigos, né, das lutas, ela sempre tivesse que ter esse caráter, um professor mestre que fosse inflexível e autoritário, e que ela baseasse, a experiência baseasse em um treinamento sofrido e que não tivesse descanso. Segundo o autor, existem cerca de 350 formas de lutas no mundo, mas para este trabalho ele acaba trazendo algumas 4 principais que, no contexto do Brasil, elas de alguma forma estiveram em evidência. O jiu-jitsu, ele apresenta como sendo um esporte individual que mais cresce no Brasil, e judô como um dos esportes mais praticados no Brasil. Além disso, ele também fala do karatê e do kung fu. No segundo momento, que ele trata das lutas, artes marciais e modalidades dos esportes de combate, ele traz que essas tecnologias, lutas, artes marciais e esporte de combate, elas mostram que as lutas ela têm significados e contextos plurais que impactam ela, e que, portanto, não há um consenso na área sobre qual nomenclatura seria mais ideal. Então, alguns autores trazem, por exemplo, lutas, artes marciais, esportes de combate, defesa pessoal, técnica de combate. Sobre o que vê a ser lutas, há um sentido polissêmico para essa palavra, porque nós temos a luta dos movimentos sociais, a luta por sobrevivência, mas aqui o autor tenta trazer a ideia da luta corporal, entendendo como marcado por subjugações entre os sujeitos, a partir de conflitos interpessoais, conteúdos humanos contraditórios e ambivalência. A luta é isso, é essa ambivalência,
essas contradições, são esses conflitos interpessoais, essa subjugação do outro. O outro conceito associado, né, a essa ideia seria como artes marcial, e como a arte marcial vem muito influenciado pela metáfora com a guerra, né, derivada das técnicas de guerra utilizadas pelos guerreiros na época, né, do contexto das grandes guerras, e esporte de combate, que seria uma ideia da institucionalização do impacto do esporte no campo das lutas. Há ainda a ideia de ser esses movimentos atrelados à defesa pessoal ou técnicas de combate por envolver essa ideia de conflito um com o outro. Ele vai trazer que é possível identificar que há uma forma densa, mas ao mesmo tempo imprecisa, sobre a diversidade dessas nomenclaturas e manifestações, o que não torna simples essa discussão sobre as terminologias das lutas. Quando ele vai analisar a produção acadêmica, o marco temporal de 1998 a 2008, nos trabalhos da educação física, ele constatou 2.661 trabalhos de educação física. Apenas 75 abordavam sobre lutas. E as áreas de pesquisas que ele se deparou, que abordava sobre as lutas, era a cinesiologia, onde tinha a ideia da biodinâmica do movimento da luta, com cerca de 40% dos trabalhos voltavam-se para isso. O comportamento motor, durante o ato da vivência dos movimentos de lutas, e também os estudos socioculturais do movimento humano, com 32%. No campo da educação física, em específico, as lutas como pedagogia do movimento, 10,7%, como a adaptação do movimento, não encontro nenhum estudo. No campo dos esportes, há lutas relacionadas ao treinamento esportivo, 8%, e a administração esportiva, apenas 1,3% dos esportes. Foi possível encontrar ainda que havia um número muito baixo de pesquisas sobre esse tema, e o judô e a capoeira eram as práticas de lutas que eram mais pesquisadas. Outro tópico, onde ele vai discutir sobre os apontamentos sobre a pedagogia do esporte e a pedagogia das lutas, o autor traz que a pedagogia do esporte ela tem que ser a essencialidade contra a banalidade, da profundidade contra a superficialidade, da autenticidade contra a inautenticidade dentro desse aspecto das discussões das lutas. Então, a forte vinculação dos esportes com a lógica competitiva de rendimento e treinamento físico deixou em segundo plano as características educacionais, mesmo no esporte profissional. Então, a questão da didática ela não pode ser excluída. Quando nós falamos sobre a pedagogia dos esportes, nós falamos das lutas. Nós não podemos deixar em segundo plano as características educacionais das lutas, mesmo no esporte profissional. Nós não podemos excluir a didática achando que o treinamento físico, de uma forma impensável, flexível, autoritária, ela é a única forma de vivenciar os esportes, e no caso em específico as lutas. Então, o autor vai também discutindo que, ao abordar sobre as lutas dentro da pedagogia do esporte, ele faz algumas classificações bebendo de alguns autores. Gonçalves, ele vai fazer as classificações das lutas a partir das habilidades motoras, entendendo as lutas como habilidades contínuas. Greco, ele vai trazer as lutas como esportes individuais e de contato pessoal. Vergoshansky, ele traz a análise a partir da perspectiva fisiológica, onde as lutas elas têm condições variáveis de competição e que, portanto, existe um tipo de resistência específica para quem pratica as lutas. Bomba, ele vai reunir 7 grupos. O quarto grupo, onde ele vai dedicar a seguinte definição: desportos que necessitam aperfeiçoar habilidades realizadas em uma competição com oponentes. Todos os individuais e coletivos disputam contra um adversário. Então, essa definição, esse quarto grupo, está incluído aí as lutas, a partir dessa classificação traga por Bomba. Pulcinelli, ele traz que devemos, na educação física, adotar a ideia de luta corporal.
pois o termo luta ele é polissêmico, né? Ele tem vários sentidos. Como eu já falei, luta pela sobrevivência, luta dos movimentos sociais. É preciso dizer qual é o tipo de luta que nós estamos tratando na educação física. É a luta corporal, né? Que tem uma relação com o oponente, que há uma relação entre duas pessoas, cujo objetivo é dominar a outra. Pode ser por meio do toque ou do agarre, a depender do alvo da ação da própria pessoa e a finalidade ela é dos dois. Os dois atacam e se defendem. Então, durante os movimentos das lutas, existe sempre essa troca. Oliveira, 2009, ele vai trazer que algumas características da maioria das lutas, de acordo com os fundamentos das lutas, ele vai trazer que são lutas que têm fundamentos de serem traumatizantes, fintas, esquivas, desequilibrantes, existem projeções ao longo da luta, imobilizações, estrangulamentos e fundamentos acrobáticos associados às lutas. Espartero, ele classifica as lutas com agarre e exemplifica o jiu-jitsu, com golpes, boxe, karatê e com implementos, no caso a esgrima e o kendo. Gomes classifica as lutas baseadas nas ações motoras durante o combate, com agarre, sem agarre, no caso você vai ainda impactar o adversário, e sem agarre tocando o adversário. Paes, por fim, ele vai dividir a luta em curta distância, lutas de média distância e longa distância. Então, podemos perceber, com base nesses vários autores, que existem muitas formas de classificar e conceber as lutas. As lutas, elas são diversas. Mas os principais condicionantes das lutas, né, a partir da perspectiva do autor, é que há o contato proposital nas lutas, uma fusão ataque e defesa, então ora eu ataco, ora eu defendo, o caráter da imprevisibilidade, porque a qualquer momento alguém pode me surpreender, não é como em outros esportes, em que a previsão do ataque do oponente ela vai acontecer, nas lutas é algo muito imprevisível, e o oponente ele é o alvo, né? Existe um oponente que é o alvo e existem regras também nas lutas. Isso são as características, podemos dizer, principais das lutas, se a gente pudesse sintetizar. A luta, portanto, ela é imprevisível, ela é de determinado contato, contém ações defensivas e ofensivas, ela é regida por regras e possui um alvo móvel, que é personificado no oponente. Não pode apenas ser classificado como práticas esportivas. Nós não podemos dizer que as lutas elas são apenas esportes. Ela tem sido impactada pela institucionalização dos esportes, mas a luta ela chega a ser uma prática corporal singular, que pode existir ou não com as marcas esportivas. O maior diferencial entre as lutas e qualquer outro esporte, seja individual ou coletivo, é que o enfrentamento da luta, entre os oponentes, ele é algo que é legalizado. É preciso que aconteça esse enfrentamento. Isso, por exemplo, no futebol, isso, por exemplo, no vôlei, no basquete, isso vai ser visto como punição. Se acontecer, vai haver a punição. Nas lutas, não. Existe essa legalização. E é por isso que diferencia ela de outros esportes, seja individual ou coletivo. Mas, para finalizar, o que é possível perceber é que as lutas, ao longo do tempo, perderam algumas das suas características tradicionais, místicas, ritualísticas, dado a influência da esportivização. Então, um forte abraço, boa preparação dos estudos e juntos venceremos.